E aí, pessoal, vamos falar sobre candidíase e alguns tratamentos nutricionais, alimentos que devem ser excluídos, evitados ou adicionados na sua rotina, além de suplementos e algumas formulações para auxiliar no combate dessa candidíase. Esse fungo comensal ele está presente em maior parte da população, só que apenas em alguns indivíduos, uma pequena porcentagem pode provocar aquele efeito não patológico, um efeito patológico, ou seja, o surgimento de sintomas associados com ela, tá bom? E quando a gente pensa sobre o tratamento, como a gente faz para fazer a resolução ou simplesmente a tentativa da resolução, porque nem todo tratamento ele é 100% efetivo, você pode simplesmente excluir algumas coisas que estão te fazendo mal, como também adicionar fatores ou hábitos que podem favorecer o bem também e reduzir esses sintomas. Então, quando a gente pensa sobre alimentos que devem ser evitados, mostra uma lista aqui de alimentos que estão associados com o aumento da proliferação fúngica e não deveriam ser consumidos. Aqui de maneira a ser restritos e aqui evitar se possível, tá bom? Os principais alimentos presentes estão para serem evitados caso você tenha candidíase é o consumo de leite e derivados, açúcar, farinha, amendoim, principalmente como a principal oleaginosa, frutas maduras, bicarbonato e frutas secas. Essa tabela aqui bem atual, ela mostra outros alimentos também, como evitar álcool, evitar mel, geleia, doce, sorvete e por aí vai. Caso você queira pausar, tá vendo aqui, ó, salame, salsicha e por aí vai, tá bom? Então aqui são alguns alimentos que devem ser evitados como tentativa para tentar resolver esse seu problema. E alguns alimentos que devem ser introduzidos, ou a sugestão. Claro que nenhum alimento ele é capaz de provocar o mal, da mesma maneira que nenhum alimento é capaz também de provocar só o bem para você, né? Então, às vezes, é uma sinérgica de fatores. Então, é recomendado adicionar principalmente gengibre, o alho principalmente, orégano, o coco, principalmente aqui você pensa na gordura desse coco, na cúrcuma e na canela. Aqui ele também cita sobre a importância do ômega 3, a importância do zinco, a importância dos probióticos, mas eu vou falar mais para frente relacionado sobre os suplementos associados para a melhora da candidíase, que também poderão ser sinérgicos nesse tratamento, tá bom? Uma coisa que é interessante ressaltar é que mostra a literatura que as mulheres, principalmente, que têm uma alteração em glicemia, ou seja, você faz um exame de sangue, aquele eventual, e percebe que você tem uma resistência à insulina, principalmente níveis já alterando a sua glicose em jejum, algo próximo de 120 a 180, existe uma maior chance, maior risco de você ter sintomas muito mais pronunciados e uma sobrevivência maior dessa candidíase. Então, às vezes, simplesmente fazer o tratamento da correção dessa resistência à insulina pode ser o primeiro passo para a resolução desse seu problema. Já fiz um vídeo específico, na verdade foram 3 vídeos que eu falo sobre nutrição e resistência à insulina. Você encontra aqui na própria página do YouTube, que eu separei em 3 vídeos. A parte 1 eu falo sobre todos os mecanismos de ação para você entender aquela coisa mais nerd, para você conseguir entender sobre a fisiologia da ligação da insulina para a captação da glicose. O segundo vídeo, você não está muito interessado em saber como é que funciona, você quer saber como é que faz para avaliar os exames laboratoriais que são prescritos. Não é apenas glicemia em jejum, tem hemoglobina glicada, tem ROME-R, tem o nível de insulina em jejum. E o terceiro é como resolver, quais que são as condutas nutricionais para conseguir reduzir essa resistência à insulina e se ela está associada com o surgimento e agravamento dos sintomas de candidíase, resolvendo talvez uma resistência, se isso for o problema, pode dar na minimização desse problema. Então, pensando sobre suplementação, só para não deixar realmente em aberto, caso você verifique que você tem uma resistência à insulina e não quer utilizar um medicamento, né, não vai no médico para, por exemplo, utilizar uma metformina, um glifage, o uso de berberina poderia ser bem-vindo. Normalmente, dosagens de 250 miligramas durante 30 dias mostraram bons benefícios na redução desse seu estresse pancreático, reduzindo principalmente os níveis de insulina e, consequentemente, corrigindo o fator de ROME-R, melhorando a resistência à insulina, tá bom? Quando a gente pensa sobre a candidíase, a gente tem que pensar principalmente sobre as bactérias probióticas, sobre os microbiomas, e um dos mais estudados acaba sendo o microbioma intestinal. E foi verificado que a resolução, melhorando a saúde, principalmente desse microbioma, você reduz a inflamação de uma maneira generalizada e, consequentemente, consegue resolver também e minimizar os sintomas associados com a candidíase.
Então, quando você pensa sobre os principais lactobacilos, ou seja, cepas probióticas, já tem um vídeo específico na página que eu falo sobre como faz para prescrever probiótico, caso você seja um profissional da saúde e consiga fazer essa prescrição. As 5 principais cepas associadas, de acordo com a literatura, que amenizam a candidíase, que melhoram a candidíase, são lactobacilos principalmente. Temos aqui o acidófilos, raminosos, fermento, Reuteria e Paracasei, tá bom? Coloquei aqui como modelo de fórmula, trabalhando, por exemplo, com 4 bilhões de unidades formadoras de colônia em cada um, ou seja, tem uma potência de 20 bilhões essa formulação. Você pode colocar, aproveitar já colocar bifidobactérias, streptococcus também, mas basicamente essas 3 primeiras são as principais e as outras 2 também têm uma associação com a literatura. Caso você pode comprar, mas eu não consigo prescrever esses exames, eu tenho candidíase, você consegue comprar essas cepas na própria internet, né? Não necessariamente você precisa de uma prescrição. O melhor horário para você tomar probióticos é sempre antes de dormir em jejum, porque em jejum ele tem um efeito muito melhor, tá bom? Tem um suplemento também chamado de Feminicare, mais ou menos cada cápsula, se eu não me engano, são 100 miligramas, e é um conjunto de muitas cepas probióticas também. Então, consequentemente, poderia ser um bom custo-benefício para ser adquirido caso você queira também partir para um suplemento pronto e não apenas para cepas específicas nesse tratamento, tá bom? E aqui pensando sobre um ótimo suplemento, é difícil de encontrar aqui no Brasil, é mais fácil você encontrar lá fora, que é sobre os suplementos da Now. Tem um suplemento que chama Candida Suporte, que é basicamente esse aqui da esquerda, que ele tem diversos componentes com efeitos antifúngicos. E são sensacionais, você pode trabalhar com ele de uma maneira isolada, cada um deles, alguns já são mais conhecidos, outros nem tanto. Ele trabalha, por exemplo, com a questão do coco, puxando principalmente o ácido caprílico dele, 500 miligramas, pau de arco, que é o IP, por exemplo, black walnut, e também o óleo de orégano. O óleo de orégano, ele também tem um ótimo efeito antifúngico. É um ótimo suplemento caso você queira comprar um suplemento pronto para o tratamento da candidíase com efeito altamente antifúngico, tá bom? E por fim, outro alimento, outro suplemento que eu posso citar aqui, principalmente um ótimo alimento já citado no começo do vídeo, é sobre o alho. Mas mais principalmente sobre o óleo que você consegue extrair desse alho, que ele é rico nesses componentes presentes nele. Principalmente foi mostrado que a suplementação de óleo de alho foi capaz de minimizar o agravamento, a proliferação desse fungo conhecido como candidíase, né, ou Candida albicans, tá bom? Então poderia ser mais um suplemento para você incorporar na sua rotina ou você prescrever para pacientes que contêm também a candidíase para tentar de alguma maneira, seja de uma maneira nutricional, auxiliar na vida dessas pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.